Bom, pessoal, como prometido, trazer aqui sobre projeto de segurança, TV, alarme, Web Builder com toda a fiação sendo passada. Então, antes de mais nada, é importante ressaltar que todas as nossas decisões de projeto têm que estar sempre baseadas em normas, tudo que define as premissas, né, do projeto. Então, aqui eu fiz a escolha de uma central de alarme da Intelbras. Então, e baseei as configurações do Keybuilder nessa central de alarme, né? Então aqui tem, sugiro que vocês leiam ao parte do projetar. Pode variar a maneira como elas são conectadas de uma central para outra. Só ver aqui o manual de instalação da central, que fala também da instalação dos teclados e sensores, como o datasheet do internet, o datasheet do vídeo porteiro, né? Então sugiro que vocês façam a leitura. Vou disponibilizar, vai estar disponível no nosso Drive, tá? Drive da SSK Build, que você tem acesso ao participar da nossa comunidade. Como que eu faço para participar da comunidade da SSK Build? Basta acessar o link que está na descrição, bit.ly/comunidade SOS, que você vai ser guiado para um dos nossos grupos, onde você vai ter acesso ao nosso Drive. Tá ok? Então eu trouxe aqui algumas anotações, são as premissas de projeto. Então, os manuais estão na pasta, qual fornecedor? Telbras, modelo do videoporteiro, os dados de instalação do videoporteiro. Então, tem algumas maneiras de fixar ele. Eu escolhi que seria fixado através de módulo externo, seria fixado em uma caixa 4x2 que estaria presente na parede. Aí o manual nos traz que tem que ser utilizado cabo TP com no máximo 100 metros, tem que ter uma alimentação AC de no máximo 2,5. As fechaduras eletromagnéticas e botoeiras são conectadas ao videoporteiro, tem que ter a conexão AC, o cabo AC de 1,5 quadrados, por aí vai, tem todas as premissas aqui. Então, observações. Não foram consideradas câmeras extras conectadas ao videoporteiro, o sistema de CFTV será à parte. Então, o sistema de CFTV eu gosto de fazer todo o sistema à parte, conectado os equipamentos dentro do rack. Né? Eu não gosto de utilizar o próprio videoporteiro para adicionar câmeras. Bom, se vocês forem ver o manual de instalação dele, vocês vão perceber que ele permite adicionar até 3 câmeras a ele. Então tem a câmera aqui do videoporteiro externo, que você vai ver a pessoa ali no portão e tudo mais, mas se você quiser adicionar até 3 câmeras para serem visualizadas diretamente no videoporteiro, você pode. Nesse caso, eu não considerei, tá? Essas câmeras extras. Mas com o conhecimento que vocês vão obter aqui, vocês vão ter capacidade para considerar e fazer as configurações dessas câmeras extras, tá ok? Então vamos lá. O que mais que a gente pode prever aqui? Ó, na central de alarme tem que ser previsto a conexão de um cabo TP para conexão com a internet, que é para compartilhar os dados, né? Caso exista monitoramento externo de alguma empresa, ou até mesmo algumas centrais de alarme permite que você faça o monitoramento através do seu celular e é claro que a central de alarme tem que estar conectada na internet. Então a sirene tem que ser, ele sugere que seja um cabo de 2 vezes 1,5 metros quadrados. O teclado, a gente tem que considerar um cabo UTP. E aí, a central de alarme, no manual, a Intelbras diz que tem que ser AWG26 ou superior. Isso está relacionado com a espessura do cobre. Então, sugiro que vocês deem uma olhada nisso. Tá ok? Então, teclado serão usados 2 pares, que são 4 fios. E os outros 2 pares ficam como reserva. Então, se tiver qualquer problema no cabeamento, já tem os outros 2 pares ali como reserva, não é isso? Para a gente ter que fazer uma manutenção, troca de cabo e tudo mais. Então, por isso que eu considero um cabo TP na conexão do teclado. Aqui nos sensores infravermelhos, é necessário uma alimentação DC
que vem a parte da central, assim como dados, eu digo aqui que seria os cabos da zona, né? Seria um vai para alimentar através do auxiliar, que como vocês podem ver aqui na imagem que eu deixei. Então vem um positivo e um negativo para alimentação. Depois vem a parte de comando e o comum da zona e o da zona, né? Então aqui eu tinha sugerido utilizar um cabo TP para fazer isso e também ter 2 pares como reserva. Mas eu mudei, questão de custo para o cliente. A gente vai usar cabo CCI, né, que é o cabo que é utilizado no alarme, de um par, só que a gente vai usar ele 2 vezes. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. E fala aqui, ó, também pode ser usado cabo PP 4 vias. Só que eu optei por usar 2 de 2 vias ao invés de um de 4 vias. Eu explico para vocês daqui a pouco. Deixei um vídeo aqui bem interessante que eu achei no YouTube sobre a didática dos esquemas de ligações dos sensores magnéticos. Podem ser ligados tanto em paralelo quanto em série, cada zona, a depender do critério do projetista e se você vai estar utilizando ou não zonas duplicadas. Partindo isso em si, dessa parte de premissas, eu vou mostrar para vocês como projetar a parte de segurança e alarme no KeyBuilder, tá? Então, quais são as configurações necessárias? Já mostro para vocês. Primeiro eu vou mostrar para vocês isso tudo aqui funcionando. Vamos lá. Tá certo. Então, o primeiro passo seria lançar a central de alarme, né? Essa é uma peça que eu já criei. Daqui a pouco eu mostro para vocês como eu criei cada uma dessas coisas, como ela é vista pelo KeyBuilder. Então, para você lançar a central de alarme, você vem aqui em cadastro, peças, SOS KeyBuilder, CFTV e segurança. Alarme e controle de acesso. Vamos lá. Como que funciona aqui a central de alarme? Como os cabos vão partir da central de alarme, eu a criei como um rack. Por que eu a criei como um rack? Porque o KeyBuilder faz o lançamento a partir do rack, né? A partir dele sai toda a fiação de telecomunicações. Então, como a gente usa a disciplina de cabeamento do KeyBuilder para fazer a parte de alarme, a gente coloca a central de alarme como um rack. Como a central de alarme também precisa de alimentação elétrica, eu fiz aqui uma peça pré-elétrica, uma caixa, uma tomada, e aí a gente lança ela no projeto de elétrica, e aí a simbologia 3D dele é uma caixa 4x2, porque vai ter a caixa 4x2, vai chegar um eletroduto de elétrica e vai também chegar um eletroduto de cabeamento, que são os cabos do sistema de segurança, que serão lançados aqui na disciplina de cabeamento. Vocês podem ver ó, que um se completa no outro. Quando você lançar a caixa 4x2, vai lançar dentro da parede. Tinha e tal. E aí, quando você lançar a central de alarme, ele já vai lançar sobreposto, né? E vai ficar como realmente é na prática, uma caixa 4x2 e a central de alarme sobre ela, todos os cabos chegando ali por trás. Então, outra coisa que foi necessário que fizéssemos, que eu acho interessante, foi fazer um ponto de ramificação da zona, que já mostro para vocês como isso funciona, mas é basicamente um ponto para fazer as conexões dos cabos, para facilitar e economizar, e facilitar para quem vai executar também. A gente criou aqui o sensor infravermelho interno de 360 graus, sensor infravermelho interno para alarme normal, né, que é alto, e o sensor infravermelho normal também, só que fixado no teto. Normal que eu falo é quanto ao ângulo de proteção dele. A diferença desse de teto para o interno de 360 graus é justamente o ângulo de proteção. Além disso, temos aqui o sensor magnético para abertura de esquadrias. Vocês podem perceber ó, que ele está criado como tipo de ponto de alarme cabo 2 vias, que é como ele é instalado, né? 2 cabinhos, um que chega e outro que sai. Mas aqui a gente também criou uma peça com ponto de alarme 4 vias, caso você queira deixar um par extra aí de reserva. E aí a gente criou aqui a sirene de alarme na altura alta, né, a 2,20 e também no teto. Temos aqui também o teclado para central de alarme,
o vídeo porteiro módulo externo, a parte de elétrica, porque você tem que alimentar também o vídeo porteiro. Então, essa peça vai ser lançada no projeto elétrico, essa peça vai ser lançada no projeto de cabeamento. Porteiro módulo externo, podem ver que tem simbologia 3D para todos os itens. Vídeo porteiro módulo interno a uma altura de 1,40 e a uma altura de 1,60. E aqui o vídeo porteiro, a altura de 1,40 no de cabeamento e o de 1,60 no de cabeamento também. Podem perceber que eu usei como premissa que os videoporteiros são módulos IP, tá? Porque eu vou fazer toda a ligação deles através de switches dentro do rack. E aqui temos as câmeras que foram criadas para serem utilizadas. A gente tem a alta externa e interna, e a gente tem a de teto. Essas outras aqui, eu não sei se ainda vão ser entregues nessa primeira parte do template, tá ok? Que elas ainda precisam de um ajuste fino. Vencido isso, vamos aqui para a parte da configuração dentro do KeyBuilder. Então, o que eu fiz? Vocês podem ver que as câmeras elas foram feitas como ponto de CFTV e segurança UTP. Então, todos os pontos de CFTV e segurança que são conectados através de cabo UTP, que é o cabo de rede, a gente utiliza esse tipo de ponto. Podem ver que no teclado, mesma coisa, porque é um ponto de segurança que vai ser conectado através de um cabo UTP. Então, a gente vem aqui para tipos de pontos. Aqui, eu criei alguns tipos de pontos. O primeiro deles é a zona de alarme, que eu falei para vocês que é um ponto de ramificação de zona, que é basicamente um ponto no qual quem vai executar vai fazer as conexões do cabo e tudo mais. Então é uma caixa octogonal ali, que entra aqui no esquema de ligação. Lembrando que não é um extensor de zonas, tá, pessoal? Então, se a gente for vir aqui em CFTV e segurança UTP, vai ter aqui o nosso ponto de CFTV e segurança UTP. Que é justamente aquele que nós estávamos utilizando. Os pontos que são de via conexão UTP. Aqui nós temos os pontos de alarme cabo duas vias, então a gente tem aqui o botão de pânico, não vamos entrar nesse médico aqui agora. Nós temos sensor magnético, nós vamos entrar nisso. Sirene e zona de alarme, quando você vai adicionar uma zona de alarme. Então, o que seria isso? Como eu falei, não é um extensor de zona, é um ponto de ramificação. Então, eu criei ele com duas vias também, porque às vezes você vai para um ponto de ramificação, vai fazer a ramificação de uma zona onde só tem sensor magnético. E o sensor magnético, ele é um ponto de alarme com cabo de duas vias. Então, você não precisa, aqui no esquema de ligação, eu separei o que seria um ponto de ramificação de duas vias e um ponto de ramificação de quatro vias. Então, aqui nós temos também um ponto de alarme de quatro vias, e aí vem sensor de barreira, a gente não entra nesse método agora, sensor infravermelho, né? E o sensor magnético com par de fios reservas. Após ter criado esses pontos de acordo com seus critérios, né? Esses são os critérios que nós escolhemos aqui na SOS KeyBuilder e nos nossos projetos. E como nós falamos para vocês, o que a gente traz para cá é o que a gente vive no dia a dia de projetista aqui na empresa. Então aqui em esquemas de ligações, nós vamos ter todos os esquemas de ligações para que o KeyBuilder faça o lançamento de fiação de forma automática. Então vamos lá. Então, a gente tem aqui o caso quando só tem um sensor de infravermelho na zona. Então eu tenho uma zona com um sensor de infravermelho nela. Então ele vai sair com um cabo aqui, do disjuntor, que no caso é o rack, para o sensor de infravermelho. Quando tem dois por zona, você configura a quantidade e você também determina que ele vai sair do disjuntor para o sensor de infravermelho. Ele vai nos dois infravermelhos, né? Aí você tem aqui também quando tem um sensor magnético por zona, quando tem dois por zona, três por zona. É importante também que vocês saibam que existe aqui os tipos de ligações que você utiliza aqui nos sistemas de ligações. E esses tipos de ligações você pode criar. Por padrão, o KeyBuilder só traz o RAC, que seria dois cabos de telefone. Só que você pode criar outro tipo de ligação, por exemplo, com dois cabos de telefone, três cabos de telefone, quatro cabos de telefone. Quando ele fala de cabos de telefone, é porque ele está considerando que aqui nessa disciplina de cabeamento, a gente vai estar fazendo somente projeto de dados e tal. Mas
como a gente conhece muito bem a ferramenta do KBuilder, a gente consegue adaptar ela para fazer projeto de SDI, né, que é Sistema de Detecção de Alarme de Incêndio, para fazer algumas coisas de automação e para fazer, óbvio, o sistema de segurança aí através da disciplina de cabeamento. Então, dando continuidade aqui nos esquemas de ligações, você tem que criar todos esses esquemas de ligações, um esquema de ligação para cada caso, né? Então, aqui, ó, quando você tem um sensor magnético e tem vários numa zona, eu optei por ter um ponto de ramificação daquele. Então, eu escolho aqui o subtipo de ponto, né? Então, aqui, zona de alarme. Eu escolhi aqui aquele tipo de zona de alarme. Então, o que, que ele vai fazer aqui? Eu defini que tem esse esquema de ligação vai ser utilizado quando tiver uma zona de alarme e N sensores magnéticos. Então, independente da quantidade de sensores magnéticos, vai ser esse esquema aqui, né? Então, se eu lançar uma zona de alarme e lançar N sensores magnéticos, ele vai seguir esse esquema de ligação. Lembrando que difere desses outros esquemas aqui, porque nesses outros esquemas não torna-se necessário o ponto de ramificação da zona, tá ok? Então, tá aqui, ele vai sair do rack para a zona de alarme, e da zona de alarme vai para o sensor magnético. Então, vai sair um cabo do rack para a zona de alarme, e a partir desse ponto de ramificação, vai ramificar para todos os sensores magnéticos. E eles vão se encontrar nessa caixa octogonal, onde pode ser feita a conexão para que eles fiquem em série e tudo mais. Em seguida, vai para a central de alarme novamente. E aí, um último caso, quer dizer, um outro caso seria quando você tem tanto sensor magnético quanto sensor infravermelho na mesma zona. Então, determinei que tem que ter aqui um ponto de ramificação de zona de alarme. Pode ter N sensores magnéticos e pode ter N sensores infravermelhos. Então, determinei aqui que ele vai mandar um tipo de ligação, cabe 2, da central de alarme para a zona de alarme, cabe 1 da zona de alarme para o sensor magnético. Ele vai fazer aquele esquema de ramificar para todos os sensores magnéticos a partir do ponto de ramificação, que é a caixa octogonal. Eles se encontram todo ali. E dessa caixa octogonal também sai um cabo para o sensor infravermelho. E por último, sai um cabo diretamente da central de alarme para o sensor infravermelho. Porque o sensor infravermelho, como eu falei para vocês, exige que tenha uma alimentação ali DC, positivo e negativo, além dos dois cabos da zona. Então, por isso que eu optei por utilizar dois cabos de 2 vias ao invés de um cabo de 4 vias. Porque aí um cabo de 2 vias sai diretamente da zona de alarme e o outro cabo, que é o que vai ser compartilhado com os demais equipamentos da zona de alarme, vai direto para o ponto de ramificação e ali ele se conecta com os sensores de infravermelho, com o sensor magnético. Nós temos aqui o esquema de ligação para a sirene. Então, tudo isso aqui tem que ser criado, testado, validado. Então, você sai da central de alarme para a sirene com um cabo, né, que foi o que eu configurei. Do teclado, você sai também da central de alarme, um cabo só para o teclado. E aqui também tem a parte de teclado com sensores magnéticos, que algum teclado permite, tá? Você criar algumas zonas a mais cada teclado. Cada teclado pode funcionar como algumas zonas a mais, como uma zona a mais, ou mais. Tem teclado que permite até 3 zonas a mais. Certo? O intuito aqui não é passar a parte teórica para vocês. Passei a parte teórica só o que seria suficiente, o que seria necessário para que vocês entendessem mesmo o uso da disciplina de cabeamento dentro do KBuilder para fazer o sistema de alarme. Mas se vocês querem, vocês ainda não projetam o sistema de alarme, sugiro que vocês estudem, peguem normas, peguem manual de fornecedores e entendam como funciona a execução, a instalação do sistema de segurança. Tá ok? Por último, nós temos aqui a parte de controle de acesso, quando você tem um vídeo porteiro IP. Então, ele parte do rack. Desculpa. Ele parte do rack direto para o videoporteiro externo, assim como vai de parte do rack para o videoporteiro interno. E a gente tem também a parte de câmera, que parte do rack para a câmera. Certo, pessoal? Então,
Vencido aqui os esquemas de ligações, a gente vai agora para a parte de condutores, que é a fiação, né? Então aqui, diversos cabos criados aqui para cada tipo de projeto que é feito, mas agora a gente quer focar no cabo, quer focar na parte de alarme de segurança. Então eu deixei aqui o C650, que é o cabo que a gente vai utilizar no alarme, né? E aí nós temos aqui cabo com par, cabo com 2 pares, cabo com 3 pares, 4 pares, 5 pares, 6 pares. Você determina aqui, você pode pegar numa tabela de referência do fabricante o diâmetro externo do cabo, justamente para o QBuilder considerar isso aqui na taxa de ocupação do eletroduto, ao fazer o dimensionamento do eletroduto. Aqui em alguns casos também tem o uso de cabo PP, né, de 0,5 milímetros quadrados, com 2 pares, 4 pares, 7 pares, e no cabo de PP de 1,5, que é um cabo PP com 2 pares, um par, quer dizer, que são 2 fios, e 2 pares seriam 4 fios, 4 pares seriam 8 fios. Esse aqui, na verdade, eu nem sei se é correto. Vou até que rever isso aqui. Bom, vencido isso, qual o próximo passo? Após ter criado essas peças, você pode vir aqui em pontos e procurar a peça que você criou. Mas, no template da SOSK Builder, você já tem as peças todas aqui, ó, para facilitar o acesso, aumentar a produtividade, né? Então, a configuração que a gente fez aí para facilitar o uso das peças no template da SOS. Então, o que a gente faz aqui? O primeiro ponto seria lançar a central de alarme. Como eu disse, a central de alarme ela vai ser lançada como hack, então você vem aqui distribuidor de edifício, pode ser, tanto faz aqui, distribuidor principal aqui. Eu já lancei a central de alarme aqui, vou lançar só para que vocês vejam o que seria. Então, tá aqui, a gente lançou um hack. A gente tem que escolher o equipamento que a gente vai utilizar, lembrando que todas as peças da SOSK Builder vai ter prefixo SOS, tá? Então, SOSK Builder CFTV e segurança, a gente tem aqui alarme, controle de acesso, central de alarme, alta 1,60. A gente altera aqui alta 60. Então tá aqui lançada a nossa central de alarme. Se a gente clicar em propriedades, a gente consegue alterar o nome dela. Então eu gosto de pôr CAL. Como já tem a 1, a gente vai pôr a 2. CAL traço. Bom, então qual o próximo passo? Dentro do hack, o KBuilder ele identifica que você tem equipamentos, né? Então o que você faz? Você tem que vir aqui na central de alarme que você criou, que está sendo vista pelo KBuilder como um hack, clicar adicionar equipamento. Ao adicionar equipamento, vem aqui uma opção de equipamentos que podem ser utilizados, a depender se você já criou ou não, o KBuilder também já tem alguns padrões. Então eu criei aqui, ó, acessórios de cabeamento metálico. Eu criei aqui, nós criamos aqui, ó, central de alarme monitorado com fio e sem fio. É baseado no que você escolheu, você vai criar esse equipamento aqui para ser utilizado dentro do hack ou dentro da própria central de alarme. Então aqui a gente está considerando que tem uma central de alarme na central de alarme. Então aqui eu considerei que seriam 8 zonas, mais 2 zonas por teclado, tá vendo? Até 4 teclados, algumas centrais de alarme permitem. Então aqui, pessoal, eu considerei que são 8 zonas, tá? Mas a central de alarme permite uma expansão de mais 8 zonas. Então aqui 16 zonas, 8 mais 8. Quando você utiliza o sistema de zona alta, zona baixa, através de resistor. Tá ok? Então como que você faz para criar um equipamento desse? Você vem em cadastro, peças, você vem aqui, ó, acessórios de cabeamento metálico, você consegue criar aqui os equipamentos, ó. Com central de alarme monitorada com fio. Você consegue botar o nome do equipamento, colocar em quais as aplicações dela. Ela é para hidráulico, sanitário, incêndio, gás, fiação, alvenaria, SPDA, qual que ela é? Fiação, né? Então vamos clicar aqui em eu deixei ativado só para fiação, para não correr o risco de usar essa peça em outro lugar. E aí você teria aqui o equipamento. Aí você descreve ele, eu coloquei aqui central de alarme 16 zonas, né? Que é a descrição da simbologia. Para quem já criou peça aí,
já sabe como funciona aqui todos esses campos, né? Mas para quem não criou, vou explicar direitinho. Então, toda vez que você vai criar uma peça no KBuilder, vem aqui algumas configurações que você precisa ser feita baseado na aplicação que você escolheu. Então, você vai vir aqui dar o nome da peça, que é como você vai encontrar ela na hora de lançar. Descrição é a descrição que vai ser dada para essa indicação, porque você consegue pôr uma legenda de indicação aqui dentro do KBuilder. E, pessoal, tudo isso vai ser explicado com cautela, devagar, com mais didática dentro do nosso treinamento. Como eu não quero que esse vídeo se estenda muito, eu vou explicar aqui de forma bem rápida. Então, descrição de simbologia, né? Então, qual vai ser como vai estar descrito o símbolo na legenda de simbologia, né? Então, aqui é uma indicação que você pode pôr para que ela apareça, caso seja uma peça que apareça no projeto, você coloca, ao criar a peça, você coloca um campo que esteja vinculado aqui à indicação. E aí esse campo vai ser preenchido de acordo com o texto que você adiciona aqui nesse espaço, tá, das configurações. Aqui em itens associados, são os itens que estão associados para a planilha de quantitativo, tá? Então aqui na planilha de quantitativo, qual material? CFTV e segurança, grupo alarme, item, central de alarme monitorado com os 16 zonas com fio, quantidade de uma. Então, toda vez que eu usar esse equipamento, ele vai quantificar ali essa central de alarme, escrito da maneira que eu criei aqui nos itens. Essa parte da configuração de itens, planilha de quantitativo de forma automática, também vai estar presente no nosso treinamento. Então, aqui nós escolhemos a aplicação equipamento, ele não vai me permitir mudar aqui, porque ela está em uso no projeto. Pontos de ligação 3D. Para que a gente possa fazer as ligações, a gente possa configurar as ligações do símbolo ali na planta baixa de acordo com o que ele é na realidade. Então, você configura o símbolo 3D e as entradas 3D e deixa ligado aqui os pontos de ligação 3D para que você faça essas ligações, né? Ao invés dele pegar o ponto ali diretor, ponto de referência da simbologia como conector, ele faz que nem aqui na caixa octogonal que nós criamos. Ó. Nós criamos as entradas 3D dela, e aí você consegue conectar em todas as faces da caixa, ao invés de conectar só no centro, como é o normal. Né? Então, aqui na parte de apresentação, ele te pergunta qual a posição dela. Como é um equipamento, a gente não quer posição, porque ele vai estar dentro do rack. Então, aqui posicionar campos, sim, nós queremos que posicione, posicionar simbologia não, desenhar simbologia. Isso aqui se você quer que ele desenhe só na prancha de plantas, ou só na de detalhes, ou em ambas, eu deixo sempre em ambas. E a forma como vai ser posicionada aqui é a simbologia 3D. A gente também vai te ensinar como fazer as configurações dessas simbologias 3D, entrada 3D, como configurar isso aqui para que a simbologia 3D fique de acordo com a realidade, para que ela não fique voando, para que o ponto de entrada fique no lugar correto, etc. E aqui no Biflar Realista é para você escolher se ele vai usar a simbologia que é 2D, que é a que está configurada aqui, a realista, que seria um corte da simbologia 3D, ou ambas, né? Aí ele mesclaria as duas. Isso vai depender de como está configurado a simbologia 3D, com a simbologia 2D, enfim. E aqui você consegue determinar a quantidade de conectores dessa central de alarme, onde está a posição dela. Então aqui, ó, quantidade 17, bore 2 pinos, né? Quantidade de bore 4 pinos, 1. Você pode configurar de acordo com o próprio manual aqui da central de alarme, né? A quantidade de conexões que ela possui e tudo mais. Vencido isso, o próximo passo seria, é importante dizer, que aqui, por exemplo, você clica no botão direito, não aparece a opção adicionar circuito. Já quando eu clico nessa central de alarme que eu adicionei aqui, aparece a opção adicionar circuito. Por que isso ocorre? Se você vir aqui em propriedades, quando você cria um equipamento dentro do rack, tem equipamentos que eles vão ficar dentro do rack e eles não vão ter nenhuma conexão externa. São equipamentos, por exemplo, o switch. Ele vai estar conectado no patch panel e o patch panel que vai ser conectado aos cabos que vêm de fora. Então, o KBuilder interpreta isso aqui também. Então, ele te diz aqui, saída para WA. Então, esse equipamento, em outras palavras, esse equipamento é um equipamento interno do rack que vai ser conectado com outros equipamentos internos ao rack, ou é um equipamento interno ao rack que vai ser conectado com cabos e coisas que estão fora do rack. Nesse caso, é um equipamento que vai ser conectado com os equipamentos externos. Né? Então, você deixa essa saída ligada
Aperta OK. Aí agora ele te permite criar os circuitos. Então, adiciona o circuito. Então, agora que a gente venceu essa parte da central de alarme, apaguei ela aqui, né? Que a gente já chegou no ponto que eu estava aqui no projeto que eu estou desenvolvendo. Então, aqui você pode criar, eu crio um circuito para cada zona de alarme. Então, vamos lá. Vou ensinar para vocês como criar esse circuito. Você clica em adicionar circuito. E aqui na hora de criar o circuito, você pode dar um prefixo para o circuito, para que você identifique o circuito de forma mais fácil e para que o KeyBuilder enumere a partir do prefixo. Você pode ver que todos os circuitos são de alarme, eles estão com prefixo a ele. Já o circuito com outro prefixo, tá facilmente visível aqui que é diferente, né? Então ele tem outro uso. E ele começa, o KeyBuilder começa a numeração novamente, ó. Então ele numera todos que são para alarme, e depois numera todos que são o PT aqui, que seriam os pontos de telecomunicações. Então vamos lá, como que eu coloco aqui? Eu coloco o prefixo que eu quero. O quadro já fica automático, porque você está criando um circuito dentro do quadro, né? O equipamento também fica automático. Então, o quadro aqui seria justamente esse rack que nós criamos para ser utilizado como central de alarme. E o equipamento seria essa central de alarme que a gente adicionou dentro da própria central de alarme. Eu espero que esses passos aí tenham ficado claros, tá, pessoal? Então, aqui eu vou descrever esse circuito. Então, esse circuito é a zona 1, que seria a porta de entrada da área de serviço. A utilização mista dele aqui é de forma automática pelo KeyBuilder. Então, aqui na parte de fiação, a gente vai escolher qual a fiação que vai ser utilizada. Então, a gente criou lá a fiação de alarme de segurança. A gente vai escolher a fiação que a gente quer utilizar para esse circuito específico, nesse caso é C650, o número de pares que vai ser utilizado. Então, aqui eu quero um cabo de um par, borne de 2 pinos. Eu já explico para vocês por que eu escolhi o cabo de um par. E o tipo de conector tem que ser coerente com a quantidade de pares, né? Então, se você tem um, um cabo de 2 pares, você tem que ter um conector que tenha 2 entradas. Quer dizer, se você tem um cabo de um par, ou seja, 2 entradas, você também tem que ter um conector de 2 entradas. Certo? Cabo de 2 vias, conector de 2 entradas. Então, a mesma coisa aqui, o tipo de conector da fiação tem que ter a mesma quantidade de pares da fiação e o tipo de conector do equipamento tem que ter a mesma quantidade aqui. Então, ok. Status do circuito está ok, não vai apresentar nenhum erro. A gente aperta em ok. E aí eu vou lançar essa zona para que vocês entendam como funciona aqui o projeto de alarme dentro do KeyBuilder. Qual a posição que vai ser lançado o item? Então, vou lançar um sensor de presença aqui, sobreposto, altura alta. Então, aqui, como eu falei para vocês, tem todos os equipamentos. Ó. Basta pôr aqui em cima que você vai ver. Ó. AL, sensor magnético. CA, controle de acesso IP, vídeo porteiro interno. Fonte de ramificação de zona. Sensor infravermelho. Vídeo porteiro externo. Câmera UTP. Então, os dois aqui são de câmeras. Nós vamos ajustar isso aqui, porque há uma coerência nisso. Só precisa de câmera, né? Então, vamos lá. E aqui tem um teclado. Então, o que nós queremos? Sensor infravermelho. Beleza. Vai lançar ele aqui alto. Eu quero que ele pegue justamente essa região aqui. Então, tem algumas... Se alguém entrar por aqui, eu quero que ele acione, né? Por que eu fiz isso? Aqui na DCE não tem nenhuma... Aqui na DCE não tem nenhuma janela sendo prevista na arquitetura. Nem sequer para o banheiro, tá? Mas eu achei isso aqui bem coerente. Então eu imagino que vai ter, ao final, vai ter aqui alguma janela, algo do tipo. Algum ponto de fragilidade para ter acesso à residência. Então quero deixar aqui um sensor de presença que pegue qualquer movimento dentro do quarto e é que a pessoa passar por aqui. Então o que ocorre? Aqui no projeto eu já deixei configurado 3 tipos de simbologia para que você mostre no seu projeto, em planta baixa, qual o ângulo desse sensor de presença. É claro que você tem que estudar toda a parte central de sistema de alarme,
A própria Intelbras tem alguns manuais que ela disponibiliza, que ela passa algumas dicas de como instalar cada tipo de sensor, tá? Então ela diz que você não pode colocar o sensor infravermelho em uma região onde tem raios solares direto. Por exemplo, você não pode colocar ele apontado para a janela. Ele poderia acontecer dele acionar de forma incorreta, né? Seria um falso acionamento. Aqui, de fato, eu quero deixar ele direcionado aqui para a passagem da porta. E eu também não vou virar ele diretamente para DCE, porque se for adicionado uma janela muito grande aqui, ele vai acabar acionando aqui pelo mesmo motivo que eu falei, né? Não pode apontar o sensor diretamente para a janela. Se essa janela já estivesse sendo prevista aqui no quarto, eu ia usar um sensor magnético ao invés de um sensor de presença. Como não está sendo, fica incoerente no meu projeto eu lançar um sensor magnético em um lugar onde não tem nenhuma esquadria. Sensor magnético para esquadrias onde não tem nenhuma esquadria. Porque o pessoal da Robert vai olhar e falar, não, como você tá esse negócio? Não tem lógica. Então, adicionado o sensor de presença. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos lançar aqui os sensores magnéticos. Tem aqui, alarme sensor magnético. E aí eu vou adicionar um sensor magnético para a porta, sensor magnético para abertura de esquadrias, outro sensor magnético para essa abertura da janela e outro para essa abertura da janela. Certo? Então aqui nós temos nossos sensores magnéticos, temos aqui nosso sensor de presença. Eu quero adicionar também, aqui na área de serviço, uma zona de ramificação do alarme. Por quê? Porque eu sei, aqui tem três sensores magnéticos. Eu vou ter que criar um ponto de ramificação para que facilite a conexão desses sensores magnéticos, porque eles vão ser ligados em série. E se eu fosse levar dois fios, ou melhor, um fio de duas vias, daqui até a central de alarme, daqui até a central de alarme, e do terceiro sensor magnético até a central de alarme, olha o quanto de cabo que eu gastaria só para esses três sensores magnéticos para que eu fizesse a conexão em série aqui na central de alarme. Então, o que eu faço? Eu crio um ponto de ramificação aqui no teto para que esses cabos sejam conectados à zona e a zona então eles vão ficar em série já aqui e aí vai ir só dois cabos para a central de alarme. Então eu economizei aí 2/3 do que eu gastaria no outro método, certo? Então essa é até uma dica que eu até uma premissa que eu passei a utilizar depois de conversa com profissionais da área de segurança e tudo mais, qual seria assim, o que o pessoal, o que as empresas de segurança fazem nesse tipo de projeto aqui de residência, o que eles costumam executar, o que seria bom para eles a gente projetar. Então aqui eu estou passando um pouquinho da experiência que eu tenho para vocês. Então aqui a gente vai fazer a ligação através de eletroduto, né? Você escolhe qual eletroduto, lembrando que se você tem um template da SSK Build, você já tem todos os eletrodutos configurados certinho. Então aqui a gente tem o eletroduto PVC flexível, aqui é um sensor de presença de teto, tá? 360 graus, porque eu quero captar qualquer movimento que houver aqui nesse corredor. Então eu posso conectar a partir dessa caixa, que é uma caixa 10x10 está lançada no teto, que também é um item do template da SOS. Vou lançar aqui esse eletroduto, coloquei ele na rede correta, ele está sobreposto à laje, né, entre o forro e a laje. Então ele está na região de entreforro. Ele não está embutido na parede, ou no piso, algo do tipo. Vai ter um tipo de linha de legenda específica aqui para sinalizar que ele é sobreposto, tudo isso configurado previamente. Aqui a gente vai ter também a ligação dos sensores magnéticos. A gente conecta esses sensores magnéticos aqui através de eletroduto. E por fim, a gente conecta o sensor de presença. Então essa peça aqui ó, já está configurada o 3D para que ela também tenha as entradas 3D. Só foi adicionado aqui ainda ela. Essa caixa ortogonal também já foi configurada as 8 faces dela. Então, pessoal, após nós termos lançado os eletrodutos, o próximo passo seríamos definir o circuito dessa zona. Então, nós vamos colocar todos esses equipamentos, os sensores magnéticos,
e o sensor de presença na zona correta. Mas antes, uma dica que eu tenho também do pessoal em alinhamento com o pessoal da segurança é que um eletroduto de 3/8 que deve ser utilizado aqui, que é um eletroduto fino, né? Facilita para chegar ali na região da esquadria para viabilizar a execução. Então, agora o próximo passo é nós definirmos essa zona. Então, escolhe os três sensores magnéticos, escolhe a zona de ramificação, porque ela faz parte do nosso sistema de ligação, escolhe o sensor de presença. Aperta o espaço para definir. Então, a gente tem aqui o sensor de presença, os sensores magnéticos estão no circuito da nossa zona de alarme. A gente faz agora operações, processar, passar fiação, balancear fases, dimensionar circuitos. Eu seleciono todos só por coerência. Então aqui a gente já tinha configurado que seria um cabo de 1 par, né, que é o caso do sensor magnético. São 2 fios. Então a gente vai ajustar aqui para ficar bonitinho o projeto. Eu prefiro todas as indicações mostrem qual é a seção do conduto. Própria indicação. Posso que ele fique essa indicação da seção fique no próprio conduto. Então aqui está a nossa zona lançada. Verificar aqui. Está aparecendo. E ó, a gente já consegue ir validando o template também. Ó. Acabei de perceber que tem um erro na simbologia que foi criada. Ela não foi criada com a indicação do circuito. Então é que a gente falou para vocês, pessoal. Esse primeiro lançamento é um lançamento para mostrar para vocês a ideia do template. Nossa ideia é sempre evoluir. A gente quer receber de vocês o feedback, tá? Do que está funcionando bem, do que não está funcionando bem, do que tem que ser melhorado. E lembrando que a primeira turma vai ter acesso a todas as atualizações que nós lançarmos. Tá aqui nosso projeto, vocês podem ver que ele passou toda a fiação certinho, ó. Exatamente como nós configuramos lá. Ó. Temos a zona de alarme aqui. E aí a gente tem o circuito AL1. Como que a gente faz para ver o traçado do circuito? A gente vem aqui em gerenciador. A gente tem o cabo saindo da central de alarme, vindo para essa caixa funcional, seguindo, chegando aqui na nossa zona. Certo? Essa zona aqui não é porta de entrada da área de serviço. Zona somente para a área de serviço. Beleza? Se a gente quisesse adicionar a porta de entrada também na zona, a gente ia lançar o sensor magnético na porta e definir o mesmo circuito. Contudo, eu prefiro lançar para a porta de entrada, que é um ponto no qual corre mais risco de ter falsos alarmes, porque é para onde o pessoal vai passar. O pessoal que reside, né, nessa casa, é por onde eles vão entrar. Então é onde mais vai acontecer acionamentos falsos aqui. O pessoal esquece de desligar o alarme, ou esquece que está ligado, abre a porta e ele aciona. Então, quando forem verificar ali na zona de alarme, ou na central de alarme, ou até mesmo a empresa de segurança for verificar, ela está vendo qual é a zona que está sendo ativada. Então, a gente lança aqui um magnético. E aí, pessoal, como é um eletroduto flexível, eu prefiro trocar essa conexão aqui, ó, se você for em conexões, uma caixa PVC octogonal. Perfeito? Um eletroduto flexível, então é bom que a gente, nas regiões de derivação, a gente tem uma caixinha ali de teto para fazer essa derivação. Nesse caso, a caixa octogonal atende bem. Então, aqui a gente adicionaria, por exemplo, uma zona só para ele. E aí, como a gente ultrapassou as 8 zonas, nós teríamos que usar aquele esquema de zona alta e zona baixa para usar as 16 zonas da central. Mas isso aí quem faz é o pessoal da execução, tá? Instituir para cabeamento de alarme de segurança, 650, um par, que é o caso do sensor magnético.
porta de entrada. Então, ok. Gosto de deixar aqui próximo de onde é a região, tá? A gente pode enumerar os circuitos. Projeto inteiro, dá um ok. Vou para cima aqui, é importante que seja exatamente igual. Ele assumiu o número 1, então tem que trocar. Então, o 12. Aí. Vamos definir o circuito. Clique no botão direito em cima do circuito, definir circuito. Definido o circuito, agora é só passar a fiação. A gente já tem o esquema de ligação certinho. Está passada a fiação aqui, circuito 12. Cabo C650, um par chegando no sensor magnético. Então, como só tem esse sensor magnético no circuito, ele vai sair diretamente da central de alarme e vai vir aqui para o nosso sensor magnético. O que ocorre? O Key-Builder vai dar aqui alguns erros, às vezes, na questão do dimensionamento do eletroduto, por conta do número de curvas aqui e tudo mais, baseado no que está configurado. Então, às vezes, esse esquema de você, como é um eletroduto rígido, faz um eletroduto, você pode fazer ele retinho assim, e aí o eletroduto, realmente, o Key-Builder vai considerar que não tem nenhuma curva, mas se você faz ele assim, vai ficar bonitinho, por exemplo, como foi feito aqui, por exemplo, ó. Só que ele considera duas curvas, entendeu? Então, na verdade, é só um desviozinho que você está fazendo aqui, ó. E na prática não vai existir isso, né? Na prática, o pessoal da obra vai passar isso direto, né? Então, isso aí é uma incoerência do software em relação à maneira como a gente tem que fazer para a prancha ficar bem apresentada. Senão vai ficar um monte de linha reta aqui na diagonal e vai ficar muito legal. Então agora, pessoal, tem todo o restante aqui, né? Tem a parte de câmeras. Então aqui, ó, já lancei a câmera, né? Eu vou ensinar para vocês como é que lança essa câmera. O correto, pessoal, não é esse aqui, câmera UTP, ó. Vamos ver que se você... Não vai ter essa câmera. Essa câmera aqui, esse símbolo de peça vai ser retirado aqui antes do lançamento do nosso template. Aqui vamos ter aqui a câmera de circuito fechado UTP. Então, circuito fechado UTP. Vamos excluir aqui essas câmeras para que possam... Vamos lá. A altura dela alta, né? Gosto de pôr ela ali a mais ou menos 2,80, 2,60, para o cara não conseguir alcançar só com a mão e tudo mais. Gosto de pôr ela ali a 2,80, porque também não fica uma altura muito alta, para que atrapalhe a gravação das imagens. Vamos lançar aqui. Vai lançar aqui a câmera. Qual câmera que nós queremos? Uma câmera externa, certo? Então, para ficar coerente aqui o lançamento da câmera com o 3D, a gente ainda não configurou, porque seria necessário 3 peças para fazer isso aqui, ó, no 3D. Essa virada aqui de ângulo 3D. Então, o que a gente faz? A gente lança a câmera dessa maneira e no 2D a gente ajusta. No próximo template, na atualização do template, provavelmente a gente já vai ter as 3 peças. Da câmera apontando para um lado, da câmera apontando para o outro e da câmera apontando para frente. Tá? Então, se vocês forem ver aqui no 3D, a gente está criando uma caixa de corte ali naquela região. Então, aqui, pessoal, nós temos a câmera, certo? Não é um bug que tem aqui no Keybuilder quanto à questão das cores. Então, o que você faz para mudar isso? Você vem aqui, ó, e fixa uma cor. Sim. Seleciona aqui todos os itens, né? Que seria da arquitetura. Eu fixei a cor, eu vou definir aqui uma cor para ser fixada. Por exemplo, o verde. O azul. Por exemplo, o verde aqui.
Aí você vem aqui em fixar transferência. Por exemplo. E aí depois você clica em fixar com não. Ele já volta para a cor original aqui do item. A parede tem essa cor. E aqui está a nossa câmera. Vocês podem perceber, ó, que ela está modelada de forma que ela fique fixada na parede e apontada para frente, no 3D, né? Então que o 3D aqui ele não vai estar ligeiramente fiel, né? Porque, de acordo com o nosso projeto, é para ela estar um pouquinho apontada para lá. Então essa é a melhoria que nós vamos fazer na próxima atualização. Ok? A gente interpreta que isso não é um item que mude tanto assim a qualidade do projeto, né? E devido aí a quantidade de trabalho que a gente está tendo para lançar o template, a gente optou por deixar dessa maneira. Aqui nós temos a câmera lançada em 3D, exatamente onde ela foi lançada na parede. Podem ver. Está lançada a câmera. Quero lançar também uma câmera para pegar essa região do corredor. Ó. Essa câmera que eu lancei, ela só está pegando para frente. Quero pegar uma aqui, pegue para trás, porque aqui existe um ponto cego. Então aqui, alta, 280, vem na câmera que nós já temos. Ela reta aqui, depois a gente vira ela para o lado que a gente quer ela. Certo? Então aqui ela já vai ser contabilizada como uma câmera externa e tal. E agora qual seria o próximo passo? Para fazer CFTV, como eu falei para vocês, eu gosto de lançar um hack, no hack, lançar um switch só para o sistema de CFTV. Lançar o NVR, etc. Tudo isso vocês têm que criar, mas o nosso template do KeyBuilder já vai estar disponível para vocês. Então aqui, ó, vou lançar aqui em um lugar aleatório aqui, escritório hack, só para mostrar para vocês. Então, se você vir aqui em SOS KeyBuilder hack, tem um hackzinho aqui de 12 unidades, 57 centímetros por 57 centímetros. Também tem 3D, é um 3D bem realista, tá, pessoal? Switch dentro, DVR, bem bacana, bem modelado aí pela nossa equipe. Vocês perceberem o hack aqui. Então, tendo o hack, é só a gente vir no gerenciador, né, que são onde fica o circuito, térreo, que é o pavimento que nós estamos. Hack 2, que é o nome que foi dado para ele aqui automaticamente. Lembrando que eu já ensinei para vocês criar o hack, já com a preferência de vocês. Vamos clicar aqui, propriedades. Você vê aqui todas as propriedades do hack, mas o que eu quero mesmo é adicionar um equipamento. Então, assim como a questão da central de alarme nós já temos configurada, nós também temos aqui, ó, painel de conexão 110 DC 19 polegadas, que é um patch panel. A gente pode lançar o nosso patch panel, com a saída para WA, e a gente pode dar um nome para o nosso patch panel. Patch panel 01. Ou melhor, patch panel SEG 01. Patch panel da segurança. A gente vem aqui, adiciona o equipamento. Já ensinei para vocês como criar cada um desses equipamentos, pessoal. É importante você criar todos esses equipamentos, né? Por isso que nós temos tudo isso no nosso template da SOS KeyBuilder, para que ele seja contabilizado de forma correta, etc. Então aqui, ó, a gente tem um NVR PoE, que é o tipo de câmera que a gente considerou aqui, que são câmeras que não utilizam Power Balloon, são câmeras que através do cabo TP elas já tem a parte de energia ali, né? Não só a parte de transmissão de imagem, mas também a parte já de energia, seria para energizar essas câmeras aí. Então aqui a gente tem o nosso NVR 01, e esse NVR, ele é um NVR que não tem saída para WA, porque ele é um equipamento que só vai ser interno conectado
Aqui é o Pet Panel. Então a gente lançou o nosso NVE, que não vai ser conectado a equipamentos externos, seriam as câmeras. E agora faltou a gente instalar nosso switch, que tem que ser PoE. A gente considera que a quantidade de portas do switch pode ser um switch aqui de 8 portas, RJ45, tá? E é só para as câmeras e são poucas câmeras. Mas isso aí você dimensiona para o seu projeto. Aqui a gente vai ter um switch. Switch segue 0. Switch também é um equipamento que não tem saída externa. Então aqui no nosso Pet Panel a gente vai lançar um circuito para cada câmera. Eu gosto de pôr CF. A gente define aqui, ó, qual o cabeamento que a gente vai utilizar. Então a gente vai usar cabeamento estruturado, né? E aqui a gente tem CAD6, todas essas peças estão criadas aqui. Esse AZ aqui é de azul, CAD6VM é de vermelho, CAD5E cinza, etc. Então aqui a gente pode utilizar tanto o cabo CAD6 quanto o cabo CAD5E. Vai depender aí do cliente, do nível de projeto que você está fazendo. Quando é um projeto comercial, eu uso CAD6, tá? Exige um sistema de segurança mais robusto, uma tecnologia mais robusta. Como aqui nesse caso é um sistema de CFTV, eu uso CAD5E e cor cinza, tá? Para diferenciar dos de internet que eu utilizo azul. Então aqui CF. Qual é o nosso conector aqui nesse caso? 110 IDC4P, ou a gente pode usar também RJ45. Tá ok? Então, 10 IDC, então ok aqui. Então nossa configuração de cabo está tudo certinho. O que a gente pode fazer aqui? Adicionar outro circuito. Adicionar outro circuito. Então eu gosto de adicionar todos os circuitos logo, para facilitar a minha vida, porque depois eu venho, clico em propriedades, seleciono todos os circuitos para serem configurados ao mesmo tempo, coloco aqui, ó. Aqui já absorveu as configurações deles. Um erro do KBuild que eu acho que eles têm que melhorar. Você não consegue adicionar prefixo a todos os circuitos de uma vez só. Você tem que adicionar prefixos pequenos, tá? Ou você tem que adicionar prefixo um por um, tá vendo? Então o que eu faço? Dou um Ctrl C aqui, vou colando. Aí ocorre esse esquema aqui, ó. Como ele começou a numeração do CF já antes, ele vai seguir a numeração. Então, vai ter que pôr aqui, por exemplo, 4. Aí você vai fazendo aqui, CF. Por isso que eu gosto de criar todos os circuitos antes, sabe? Porque ele vai numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por exemplo. Aí depois eu venho botando o prefixo, aí fica CF1, CF2, CF3, e aí vai. Não fica dando esse erro aí. Tá ok? Então, por último, CF3. Tá um ok. Se a gente quiser já renumerar, a gente pode. Renumerar circuitos, clique atual. Eu posso escolher aqui o que eu quero renumerar. Nesse caso, é só o de CFTV aqui, do CF. Pronto. Você pode pôr CF, CFTV, como você preferir. Então você vai definir um circuito para cada câmera. Vou fazer somente dessas duas câmeras, porque o objetivo aqui não é fazer todo o projeto. É só ensinar para vocês como funciona. Então CF1 e CF2. Você pode ver que os textos já estão configurados aqui, ó, para ficar para mostrarem. Esse aqui é uma indicação que está pegando lá da peça. E aqui é o circuito. Então, show de bola. Agora a gente só lança o eletroduto. Reto. A gente pode puxar aqui da caixa octogonal mais próxima. E agora eu vejo uma mágica acontecendo. Acessar, passar a fiação e mencionar o circuito. Ó, pessoal, também tá vendo? Então é importante a gente analisar aqui. Poxa, não passou a fiação. Por que não aconteceu a mágica aqui que a pessoa está falando? Bom, a gente precisa analisar. De onde está saindo o cabo para essa câmera? Está saindo do rack. Se o rack não está conectado a nada, obviamente não vai passar fiação em lugar nenhum. Então é importante que tenha um traçado aqui bem
bem definido. Então, o que a gente pode fazer? Então, aqui no eletroduto, lançar saindo do nosso rack. Essa fiação novamente. E aí vejam a mágica acontecendo. Aqui passou. Cabo CAT6. Ou melhor, CAT5E. Ó, a gente procurou errado nessa câmera. F2. Vamos aqui em propriedades. Seleciona todas. CAT5E cinza. Dá um OK. Vai clicar aqui em processar. Vamos dar um OK. E aí ele atualiza a fiação. Como eu disse, no final eu seleciono todos os indicadores de circuito, de cabo e tal. Clico aqui em indicar a seção do conduto. Sim, porque ele vai indicar a seção do conduto. Então aqui é um cabo CAT5E, conduto 3/8. A minha visão fica bem melhor. Então, pessoal, como eu disse, aqui a intenção era só apresentar para vocês quais são os que é possível fazer sistema de CFTV e segurança no próprio K-Build, e ele lançando todos os cabos de forma automática, tá? Lembrando que eu não segui aqui premissa de projeto, tá? Vai ter uns aí que vai falar, não dá para lançar esse hack onde você lançou e tal. Eu sei, pessoal. Eu sei que não dá. Então aqui era só para mostrar para vocês. Vocês podem ver aqui que o teclado tá passando direitinho aqui, então defini um circuito para o teclado. O cabo CAT5E, ó, se vocês quiserem ver, tá saindo aqui, ó, tá saindo diretamente da central de alarme ali, o cabo CAT5E, tudo certinho, as sirenes aqui, ó. Ele vai dar erro porque tá com borda de 2 pinos, tava com borda de 4 pinos, tem que estar com borda de 2 pinos, porque lá é só um par. Então aqui no caso da sirene, a gente pode substituir por o cabo de meio, certo? Ele passou aqui, ó, 2 vezes PP de 1,5, um par. Para onde está indo esse circuito, esses cabos? A sirene que a gente lançou. A gente lançou essa sirene. Aqui, ó. Então, a gente pode ir lançando tudo e vai dar certo. Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Essa aula era para mostrar para vocês onde ficam as configurações, tudo mais. Lembrando que nosso template tem muito mais, pessoal. Tudo feito com muito detalhe. Vai acompanhar o manual por escrito, com sumário. Então, eu quero saber como criar uma peça. Vai estar lá a página que você tem que olhar para criar uma peça, que vai indicar qual aula você tem que olhar. Vai ter ali toda a descrição, passo a passo, caso você não queira assistir a aula de novo. Eu estou com uma dúvida pontual. Dá para eu tirar ela aqui através do texto. Tá ok, pessoal? Então vai ser um material assim completo para vocês, espero que ajude. Lá nós vamos fazer um projeto, modelo também, ensinando passo a passo onde está como usar o template. Vocês podem ver aqui, ó, que tem todo um processo para a gente usar o template de forma correta e aumenta muito nossa produtividade. Aqui a gente já vai ter quantitativo de cabo automático, eletroduto, as peças estão sendo utilizadas. Então tudo aí prontinho para vocês multiplicarem por 10 aí a produtividade de vocês, tá ok, pessoal? Abraço, tchau, tchau.